Esta pintura não está em nenhum museu. Você provavelmente a está vendo pela primeira vez e isso não é coincidência. As chances são de que ela ainda esteja pendurada na parede de alguma antiga mansão vitoriana, guardada por uma família com uma obsessão pelo oculto. Ela foi pintada em 1878 por um artista de quem você talvez nunca tenha ouvido falar, Luiz Ricardo Faleiro. Um homem que, enquanto passava despercebido em seu próprio país, adornava as casas dos colecionadores mais ricos da Europa, fascinados pelo proibido. Esta obra em particular se chama Bruxas a Caminho do Sabá e retrata uma cena profundamente perturbadora. Mas o que a torna tão perigosa não são as bruxas, os esqueletos ou o bode demoníaco. É a elegância desconfortável com que ela nos seduz. Esta não é apenas uma pintura sobre o mal, é um convite para descer ao lado mais sombrio do desejo. Para entender esta obra, precisamos entender a era que a cobiçou, a Inglaterra vitoriana. Em público, uma sociedade de moralidade rígida, autocontrole e virtude. Mas a portas fechadas, a história era outra. O esoterismo não era um hobby de nicho, era uma obsessão cultural. Sessões espíritas aconteciam em salões elegantes. Manuais sobre como invocar seres de outros planos eram publicados. E os gabinetes de curiosidades dos ricos se enchiam de objetos rituais, crânios e, claro, arte. Mas não qualquer tipo de arte. Eles buscavam imagens que misturassem beleza com mistério, que despertassem algo proibido e inexplicável. E foi aí que Luiz Ricardo Faleiro encontrou seu lugar. Embora espanhol, ele se estabeleceu em Londres e entendeu exatamente o que aquela sociedade ansiava, uma mistura de sensualidade, ciência e feitiçaria, tudo embrulhado em um pacote elegante. Ele não era um provocador grosseiro, era refinado, técnico, meticuloso. Ele pintava mulheres nuas com perfeição acadêmica, mas as colocava voando pelos céus, cercadas por símbolos ocultos. Curiosamente, Faleiro também era um homem da ciência. Ele colaborou como ilustrador do famoso astrônomo francês Camille Flammarion, trazendo o conhecimento do cosmos para o público. Ele pintava constelações, corpos celestes e representações alegóricas do zodíaco. Mas com esta pintura ele deu uma guinada muito mais sombria. Ele parou de retratar planetas e começou a retratar pesadelos. E era exatamente isso que fascinava seus colecionadores. Porque no fundo a sociedade vitoriana ansiava por olhar para o proibido sem que ninguém percebesse. Agora vamos olhar mais de perto. Porque Bruxas a Caminho do Sabá não é apenas um grupo de mulheres flutuando à noite. Cada elemento é carregado de simbolismo, referências ao oculto, ao desejo reprimido e, acima de tudo, a forma como a imagem do mal foi construída na Europa cristã. Vamos começar pelo título. Sabá. A palavra derivada do hebraico Shabat, descanso, foi distorcida na Europa medieval. Rumores antissemitas transformaram o dia sagrado dos judeus em sinônimo de rituais satânicos. Essa ideia se fundiu com outra palavra, do idioma basco Aquelarre, que significa prado do bode. Acreditava-se que o diabo aparecia ali, na forma de um grande bode preto, cercado por bruxas. A mesma imagem que Goya pintou anos antes é trazida de volta à vida por Faleiro de uma forma ainda mais aterrorizante. O bode está no centro, liderando a procissão. Duas mulheres se agarram a seus chifres. Uma jovem e bela nos encara com uma expressão indecifrável. A outra mais velha parece suplicar. A questão é, elas estão cavalgando o diabo ou sendo levadas por ele. Ao redor delas uma espiral hipnótica de outras mulheres nuas. Esta espiral não é apenas decorativa, é um símbolo de transição de uma jornada entre mundos. Na tradição esotérica, o voo das bruxas não era literal, mas espiritual. Um transe induzido por ungüentos, ervas ou pelo desejo suprimido. À direita vemos um gato preto, um morcego, uma salamandra que na alquimia representa o espírito do fogo e um pelicano esquelético, símbolo de sacrifício e morte. Todos eram considerados familiares e espíritos ajudantes nos rituais das bruxas. E embora hoje pareçam elementos de fantasia, no século XV eles eram levados muito a sério. Um dos livros mais influentes na perseguição às mulheres foi o Malleus Maleficarum, publicado em 1487. Ele afirmava que as mulheres eram mais propensas a cair nas tentações do diabo por causa de sua natureza mais fraca e desejos carnais. Segundo o livro, os sabás eram em sua essência orgias demoníacas onde o sexo era o portal para o inferno. E é exatamente isso que Faleiro retrata, mas com uma reviravolta. Não há sangue, não há fogo, não há tortura nesta pintura. Há beleza, movimento, corpos brilhantes. E é isso que a torna ainda mais perturbadora. Porque não estamos testemunhando o mal através do medo. Estamos testemunhando o mal através do desejo. E esse talvez seja o detalhe mais sombrio de todos. Qual foi sua primeira reação ao ver esta pintura? Ela te deixou desconfortável, curioso, talvez ambos? Eu adoraria que você me dissesse nos comentários o que achou desta obra. Se você notou algo que eu não mencionei, compartilhe conosco. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.